A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da mentora Joana de Ângeles, a psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira. Então, nós estamos estudando o capítulo 4 do livro, Realização Interior, e que tem como subitens indivíduos introvertidos e extrovertidos, complexos de inferioridade e fugas da realidade. E nós estamos estudando, então, o item complexo de inferioridade. Nós falamos no nosso último encontro da questão da busca da nossa plenitude, não é? Então a Joana vai continuar aqui. Olha, ninguém nasce na Terra na atualidade como sendo uma tela em branco na qual se irão registrar futuros acontecimentos. O self não é apenas um arquétipo aptidão, mas um espírito com as experiências iniciais e profundas de processos anteriores nos quais desenvolveu os pródromos do Deus interno nele vigente, face à sua procedência divina desde a sua criação. Essa informação ela é muito necessária para todos nós, não é? Porque até então, e a grande maioria, não quero dizer que você tenha pensado assim, mas a grande maioria não sabia disso. Não sabia que nós somos uma centelha de Deus em processo de evolução. Quando nós vemos esse universo esplêndido, esse universo vasto que nem a ciência sabe dimensioná-lo, ainda não tem noção do seu tamanho, ainda não tem noção das suas possibilidades. Então, quando nós vemos uma casa deste tamanho, é uma casa, simplesmente uma casa de Deus. Então, nós não sabemos como é que nós estamos nisso. Praticamente a gente nascia, vivia, depois morria, depois renascia, para progredir. Só que agora esse progresso tem que ser consciente. Então quando ela coloca aqui que o que nós somos hoje são frutos de experiências passadas, então tudo que eu aprendi nas encarnações passadas, todas as experiências que eu vivi, estão arquivadas, estão me dinamizando para o meu presente. Aquelas boas experiências que eu vivi, os bons conhecimentos que eu adquiri, hoje se mostram como recursos para os meus trabalhos de agora. Então, prezados amigos, ninguém hoje sobe numa tribuna para fazer uma palestra por subir. Não, ele tem experiências arquivadas, acumuladas. Ele vem de passados, onde por várias oportunidades ele desenvolveu essa questão da oratória, assim também como um médico, um enfermeiro ou um profissional desses qualificados, eles não chegaram ali por acaso. Eles foram desenvolvendo isso ao longo do tempo. E isso é muito extraordinário, porque isso está impresso em nós e se manifesta em nós através do DNA. Então nós já trazemos isso é muito interessante de ser estudado. Isso mostra a nossa importância e que nós não damos conta dela. Não é? Quanto você que está me ouvindo agora, quanto você tem de experiência arquivada? Observe o que você sabe fazer hoje. Observe as suas ações de hoje. Agora observe aquilo que te contrapõe aos seus valores. Por exemplo, você é um ótimo profissional numa determinada área, mas adora ainda certas brincadeiras de criança. Não é? Você ainda gosta de fazer as suas artes, ainda gosta de ter os seus encontros de diversões espúrias, ainda gosta. Então, você tem, de um lado, um crescimento do self, que você adquiriu pelos seus próprios esforços, e agora você tem, de outro lado, a contrapartida disso, que é aquele raciocínio que você aceita viver coisas que não deveria mais viver.
que é o bem e o que é o mal, né? Então, o mal foi criação do homem, não é criação de Deus. Porque quando você exerce o mal, você está indo contra as leis de Deus. Esse é o mal. O mal é quando você não faz aquilo que está dentro da sua proposta de evolução. Então, para que eu vou fazer os dois? O bem e o mal? Não, eu tenho que pensar no bem. O que me levará à plenitude? Né? Eu tenho que pensar isso. O espírito pleno, por exemplo, ele faz fofoca. Ele faz brincadeiras de mau gosto. Ele compartilha coisas que vão denegrir imagens de alguém. Não, ele não faz isso. Ele brinca com sexo? Não brinca de jeito nenhum. Ele sabe que isso é uma energia poderosa que pode levar a uma criação imensa, grandiosa, como pode também jogá-lo no fundo do poço. Então ele não vai brincar com isso. Ele não vai brincar com a corrente de alta voltagem. E se ele não vai brincar com uma corrente de alta voltagem, ele não vai brincar com sexo, não, porque também são correntes de alta voltagem. Aí, infelizmente, a sociedade ainda não tem noção do que seja sexo. Não tem noção. Então acha que isso aí é uma diversão, que isso aí pode acontecer do jeito que eu quiser. Então isso não vai nos levar a plenitude nenhuma. Isso é uma ação que tem que ser muito repensada pela sociedade atual, porque uma energia descontrolada dentro de nós, ela descontrola outras potencialidades e pode desenvolver aí distúrbios psicológicos terríveis. Como diz André Luiz, que 90% dos dementados no mundo espiritual são por causa do mau uso do sexo. Então vamos pensar nisso. Não é questão de moralidade ou moralismo, não. É questão de inteligência. Eu vou participar desse projeto aí de brincar, fazer dos meus órgãos genitais um parque de diversões. Então é isso que nós temos que começar a pensar seriamente. E a doutrina espírita nos informa tudo isso. É natural, portanto, que possuam heranças, atavismos, reminiscências, inconsciente coletivo e pessoal, face ao largo trânsito do seu psiquismo no processo evolutivo ao largo dos milênios. Herdeiro de si mesmo, o self é mais que um arquétipo, sendo o próprio ser espiritual precedente ao berço e sobrevivente ao túmulo. Então, quando nós estudamos textos quanto esses, há uma parada da nossa vida por um instante para fazer uma reflexão sobre isso. Então eu sou o herdeiro de mim mesmo. Eu sou hoje o que eu construí ontem. Quantas vezes eu vejo pessoas reclamando de dores? Ah, minha coluna dói, minha perna dói, o pescoço dói, o braço dói. Mas por que dói? Deus é que criou essa coisa? Ou Ele quer que você sinta essa dor? Não. Isso é um produto das suas ações. É o resultado final de ações. Então vamos fazer o seguinte: vamos curar essa dor, mas vamos pensar o que eu tenho que fazer para não sentir de novo a dor, para que ela não venha de novo. E muitas vezes nós não fazemos assim, nós somos incautos. A gente está com uma dorzinha, toma um remédio, melhora, pronto. Aí já vai fazer coisa errada de novo. E aí vai acumulando aquela quantidade de coisa. Porque o importante é termos a noção do acúmulo em nós das energias geradas por nós mesmos. Então, se eu exerço uma energia para oferecer um copo d'água a um ser que está com sede, eu exerci uma energia para o bem. Então, essa energia ela vai para o meu crescimento espiritual. Agora, se eu ergui meu braço para dar um tapa em alguém ou para acusar alguém, eu exerci essa energia para o mal. Então, essa energia vai para o acúmulo dos meus resíduos mentais. Vai ter que sair. E geralmente sai em processo de dor. Porque é uma energia, prezados amigos. É uma energia. E a energia ela é forte, ela é potente. E ela vai gerar a dor. Então, a dor que eu sinto hoje, provavelmente, seja o fruto de ações menos felizes. É claro que eu tenho a dor evolução também, mas a dor evolução ela é mais suave, ela é mais amena do que a dor expiação, não é? Com esse conceito,
entender-se-á melhor todos os mecanismos conflitivos e aspirações libertadoras que caracterizam o ser pensante. Então, aí ela vai terminar essa coisa do complexo de inferioridade. Então, o complexo de inferioridade foi criado por nós, é criado por nós, mantido por nós, dentro da nossa pouca capacidade de uma introspecção e de uma alta análise daquilo que realmente somos, daquilo que realmente seremos dentro desse contexto de evolução para Deus. É preciso que a gente entenda de uma vez por todas, sabe, meus amigos e minhas amigas, que nós saímos de Deus e estamos retornando para Deus. Enquanto não pensarmos seriamente sobre isso, nós vamos viver no jogo, às vezes perigoso, das associações indébitas. Então vamos pensar sobre isso. Quando você olhar o céu, quando você olhar as estrelas, não pense que aquilo ali é uma brincadeira qualquer. Não, aquilo ali são caminhos que nos levarão a Deus. Daqui a algum tempo nós estaremos em outro planeta, estaremos em outras dimensões, desenvolvendo outras potencialidades que estão latentes em nós. Então, este é o modo da vida. Para isso nós estamos vivendo. Nós não somos seres acabados. Nós não somos seres acabados. Nós somos seres em plena evolução. Aquela semente que está em crescimento. Então vamos pensar nisso, porque tem pessoas que acham que chegou no homem, atingiu o máximo da criação. Muito pelo contrário. Nós estamos ainda nos primórdios da evolução. E precisamos, então, desenvolver esse sentimento de que somos de Deus e estamos indo para Deus. Agora vamos entrar no último item desse estudo, desse capítulo, que chama Fugas da Realidade. Isso aí também é bem interessante, esse estudo, vamos a ele. No início da sua individuação, o ser humano pouco discerne sobre o que é a realidade. Isso é verdade, isso aí são níveis de consciência e níveis de pensamentos, né? Então tem um nível de consciência que a pessoa está dormindo, ele acha que está acordado, mas no fundo ele está dormindo. Ele vive como uma pessoa que está em estado de adormecimento. Nele permanece uma vaga percepção do que é real em relação ao que é imaginativo, vivenciando mais a sensação que lhe predomina no comportamento, o pensamento que o convida à reflexão, o sentimento que se expressa de acordo com o nível de consciência e a intuição que o capacita para voos mais elevados, aturdem-no nas faixas dos desejos tormentosos ou nas frustrações quando os mesmos não são realizados. Hoje existem estudos na neurociência, dos neurocientistas, muito interessantes sobre isso. Às vezes a pessoa, ela vê um fato, a vista, o olho, ele capta uma imagem e ele joga essa imagem para o cérebro, né? E chegando lá no cérebro, o cérebro imagina, transforma aquela imagem numa outra situação, por causa de redes neurais já formadas anteriormente. Então, o que a personalidade pensa? Ela distorce aquela imagem que ele viu lá e cria uma imagem irreal daquilo. Certo? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, eu vi uma flor. Mas só que essa flor, quando eu a imaginei, que ela entrou pelas minhas vias ópticas e chegou ao cérebro, ao centro lá das formações das redes neurais, aquela imagem ela é distorcida e eu juro que vi uma outra flor. Quando no momento, na verdade, eu vi a flor X, eu vou dizer que vi a flor Y. Então nós distorcemos muito as imagens que nós vemos. Nós distorcemos mesmo, isso aí já é um estudo já profundo da neurociência, como nós distorcemos as imagens. Por quê? Porque o consciente não participa muito disso. Então, por exemplo, quando eu vejo uma flor, eu fixo naquela flor, eu sei que aquela flor é aquela, que aquilo não vai mudar dentro de mim, então eu consigo manter a imagem da flor.
Mas se eu jogo para o meu inconsciente aquilo, o meu inconsciente vai tabular aquela informação, aquela imagem, de acordo com outras imagens que já tem. Vou dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar que eu vivi numa cultura que tinha uma determinada flor que eu gostava muito, e aqui no Brasil não tem. Aí eu vejo essa flor que aqui no Brasil e jogo para lá sem uma análise mais profunda, o meu inconsciente vai me dizer que eu estava vendo aquela outra flor. Aí eu falo assim, nossa, igualzinha a flor tal. E não é igualzinha a flor tal. Ou eu já vi essa flor em algum lugar. Então por isso nós temos que estar atentos, muito atentos àquilo que nós estamos observando, porque normalmente nós distorcemos a realidade. Eu vou ficando por aqui hoje, depois nós vamos continuar com esse estudo, porque ele é muito interessante. Vamos pensar nessa fuga da realidade. Fique com Jesus e que Ele continue abençoando você e sua família. Até a próxima.